Oiê, minha gente! Como vocês estão? Vamos refletir juntos? Hoje a reflexão que eu queria fazer com vocês veio através de uma pergunta que eu recebi no vídeo sobre o medo no processo das manifestações. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou linkar ali em algum lugar da tela. Mas enfim, a pessoa me mandou uma pergunta que eu achei super inteligente e, de fato, um assunto interessante para refletir com vocês, que é o assunto seguinte: lei da atração, verdades, mentiras e gatilhos. Na verdade, a pessoa, ela foi lá e me fez uma pergunta, né, sobre verdades e mentiras na lei da atração, e eu senti pela resposta dela um gatilho ativado. Então eu queria ler um trechinho da pergunta e um trechinho da minha resposta, e a gente vai falar sobre isso, ok? Vamos lá, então. Então, a pessoa ela me perguntou assim: até que ponto nós criamos nossa realidade? Pois às vezes eu escuto de algumas pessoas aqui no YouTube que nossa vida já está pré-determinada em diversos pontos pela espiritualidade e nosso plano encarnatório. Uma pessoa com muitos seguidores disse que não devemos pedir uma pessoa com características específicas, mas sim pedirmos que a pessoa de nosso destino venha, independente de como essa pessoa seja fisicamente, ou da sua personalidade e gostos, pois isso é o de menos. O que importa seria cumprir o plano, o propósito pré-estabelecido. Se você puder falar sobre isso, ou se tiver algum vídeo no canal para me indicar, eu ficaria muito grata. E eu respondi, entre outras coisas, eu falei assim: para te dar meu ponto de vista, o que não é a verdade absoluta, mas a verdade que eu resolvi adotar na minha realidade. Tudo que de alguma forma me limita ou me faz me sentir limitada não é verdade para mim. E por que eu penso assim? Porque o receiving mode da lei da atração é um sentimento de liberdade, de paz, é um sentimento abundante. Limitação é o contrário da abundância. Limitação é escasso, não é? Logo, quando é escasso, é contra a minha melhor versão e eu simplesmente desconsidero. A lei da atração ela é tão perfeita e complexa que diz que tudo que você crê é real, mas é real para cada pessoa, pois eu posso não crer nas mesmas coisas que você crê e vice-versa. Logo, essa pessoa que disse essas coisas com as quais você não ressoou não estava mentindo, mas essas verdades eram verdades dela, dessa pessoa. Se você não ressoou, as verdades dela não são as suas. Entende? Mas é claro que esse desconforto que você sentiu está apontando outras coisas e eu vou com certeza abordar numa reflexão. Vamos lá, chegou a reflexão. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos, né? Lei da atração. Vamos relembrar o que é a lei da atração. Lei da atração é a resposta de vibração. Como que a tua vibração ela é formada, né? A tua vibração predominante. Como que a tua vibração predominante ela é formada? Ela é formada através da tua observação, dos teus desejos, das coisas que você deseja realizar na tua vida, dos teus medos, das suas crenças. Então, é uma mistura de tudo isso. A lei da atração não identifica se a vibração que você está emanando, ela não sabe identificar se a vibração que você está emanando porque você está observando algo, desejando algo, relembrando algo, ou simplesmente julgando algo através das suas crenças. A lei da atração recebe a tua vibração e te envia uma resposta. Isso é a lei da atração. Então, quando a gente deseja algo, e eu já falei isso muitas vezes em muitos vídeos, quando a gente deseja algo, esse algo tem uma vibração A. E no momento que você deseja algo, você está numa vibração qualquer uma, né? E o tempo que você vai receber essa coisa que você está desejando, é lá que você vai ver onde está a tua vibração. Então, vamos supor que você deseja algo que você não tem resistência nenhuma. Ou seja, você deseja algo e tua vibração, ela tá muito pertinho. Então, significa que essa coisa que você desejou vai chegar até você rapidamente, né? Tipo, em segundos, às vezes. Já aconteceu comigo várias vezes. E as coisas começam a se tornar cada vez maiores, as manifestações estão se tornando cada vez maiores, porque eu tô tendo cada vez menos resistência em relação às coisas que eu tenho desejado, ok? Só que o que te faz tomar tempo para chegar até a vibração da coisa que você quer? As tuas crenças em relação àquela coisa, os teus medos em relação àquela coisa,
o teu nível de apego àquela coisa. E assim vai. Lei da atração, ela funciona em 3 etapas, então você pede, o universo te dá vibracionalmente e você se alinha para receber, que é o que a gente acabou de dizer. Só que pra gente se alinhar para receber, que é o que eu chamo de receiving mode, significa, né, a gente tende a entrar num estado de abundância, uma mentalidade abundante. Quando a gente pede algo, geralmente a gente está no lado escasso da coisa, porque a gente ainda não tem aquela coisa. Então é por isso que a gente está pedindo. No momento que a gente pede, no segundo seguinte, o universo te dá vibracionalmente. E aí é você que tende a entrar no receiving mode, ou seja, entrar naquele estado abundante, naquela mentalidade abundante de, naquela mentalidade leve, livre, que te coloca num estado assim de bem-estar, porque esse bem-estar é um par vibracional com a coisa que você quer. Então, esse bem-estar, essa alegria é um par vibracional com a coisa que você quer. Então, quando você entra nesse estado, que é o receiving mode, você recebe a coisa que você quer, certo? Quando a gente pensa no receiving mode, ele é esse estado de bem-estar. E quando a gente baseia, né, quando a gente entende que a gente cocria a nossa realidade, consciente ou inconsciente, a gente está cocriando a nossa realidade, nós somos responsáveis por tudo que se manifesta na nossa realidade. Quando a gente manifesta uma pessoa dizendo algo que vai contra o que a gente acredita, ou que de alguma forma mexe com a gente, que pode ser, né, uma pessoa contando verdades, mentiras, ou mentiras, né, e a gente vai falar sobre isso também. Isso tudo é criação nossa. Então a gente vai falar disso mais pro final do vídeo. Mas como que como eu disse na minha resposta, como que eu lido com isso? Quando eu escuto uma pessoa dizendo algo que quando eu escuto, eu sinto o sentimento de escassez, ou seja, eu sinto aquele desconforto, eu me sinto presa, eu me sinto atada, eu me sinto limitada. O que é isso? Esse sentimento de limitação? É o contrário do sentimento abundante, certo? Então, quando eu sinto esse sentimento contrário ao sentimento da abundância, eu logo, automaticamente hoje, e isso foi um treino, gente, hoje eu penso, isso não é pra mim. Isso não é verdade na minha realidade. É por isso que eu estou sentindo esse desconforto. Lógico que às vezes, quando alguém vai lá e fala uma verdade que ativa um gatilho, porque foi o que aconteceu na mensagem dela, quando ela, né? Quando eu li a mensagem dela, eu senti que algum gatilho foi ativado, mesmo que seja algo muito leve. Quando uma verdade ou uma mentira ativa um gatilho teu, tem um porquê, né? Não são todas as verdades e todas as mentiras que ativam gatilhos. Então, quando ativa um gatilho, tem um porquê. E o porquê tem uma parte sua que crê naquilo. Crê, mas não quer crer. Porque o teu lado alinhado sabe que aquilo não é verdade. Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos falar então sobre o que eu falei pra ela lá, sobre as verdades e mentiras na lei da atração. Gente, lei da atração, ela é tão perfeita e tão complexa que ela funciona, né, que o que a gente chama de verdade ou mentira é pessoal, ou seja, cada pessoa tem as suas próprias verdades e mentiras. E lógico, às vezes as minhas verdades são verdades para outras pessoas também. Então, o que eu acredito ser verdade, outras pessoas também acreditam ser verdade. Então, é lá que os nossos caminhos se cruzam. E aí, quando existem muitas mentiras, vamos dizer assim, muitas verdades que são diferentes umas das outras, geralmente os caminhos se descruzam. E se vocês prestarem atenção, é como se fosse uma grande dança, assim, ó. O desenrolar da nossa vida, das nossas cocriações e como que a lei da atração funciona. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Lembra aí na época da pandemia, que saiu a vacina, quantas pessoas acreditaram que aquela vacina era um complô, sabe? Porque estão injetando como fala? Eu não sei dizer isso, gente, em português. Em francês é puce. É como se eles colocassem um chip.
colocassem um chip ali, ó, pra te controlar e que não sei o quê. Quantas pessoas, gente, acreditaram nisso? E vamos dizer que pode até ser verdade, mas na minha realidade não é verdade, porque eu acho isso aí completamente absurdo, na minha realidade. Só que na realidade das pessoas que acreditam que isso era um complô, pode ter certeza que elas encontraram muitos indícios de que aquilo era um complô. Quanto mais você acredita em algo e você alimenta esse algo, mais a lei da atração vai te dar indícios do que você acredita. Ela vai te mostrar alguma coisa que vai te falar, que vai te fazer ou vai te mostrar a coisa na tua cara, o que você acredita na tua cara, ou vai ficar te dando indícios que vai ficar alimentando aquela crença sua. Lei da atração alimenta as nossas crenças. Então, vamos supor que tem uma pessoa na face da Terra que acredita que dinossauros ainda existem. Pode ter certeza que essa pessoa vai ter indícios de que dinossauros ainda existem. Tô entendendo? E isso vai ser realidade isso vai ser verdade na realidade dessa pessoa. Mas na minha realidade, por exemplo, não vai ser verdade, porque eu não acredito que eles existam. Eu acredito... Ou pelo menos se eles existem, eles evoluíram, ou seja, não é mais aqueles animais gigantes, assustadores, sabe, violentos. Eu não acredito mais nesse tipo de dinossauro. Tô entendendo? Mas isso é na minha realidade. Pode ser que na realidade de você aí que tá me assistindo, pra vocês seja verdade. Então, quando o assunto é verdades ou mentiras, não existe verdade e mentira no universo. Tudo pode ser verdade, como tudo pode ser mentira. Isso vai depender de cada pessoa, da crença de cada pessoa. É esse o negócio. Verdades e mentiras se manifestam de acordo com as nossas crenças. Então, aliás, isso é um assunto de briga entre muitas pessoas, porque, por exemplo, vamos supor que eu creia... Aliás, vamos continuar falando do complô aí. Quantas pessoas entraram em discussões assim, ó, infinitas, porque é um complô. Então as pessoas que acreditavam que era um complô queriam convencer as pessoas que não acreditavam que era um complô, que aquilo era um complô. E as pessoas que não acreditam que era um complô, tentam convencer as pessoas que acreditam que era um complô, que era mentira. Então vira aquela guerra. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente alimenta a crença da pessoa. Então, uma pessoa que crê que a vacina era um complô para implantar chips nas pessoas, quanto mais eu vou tentar convencer ela que aquilo é mentira, mais eu vou alimentar a crença dela e vice-versa. Por isso que quando uma pessoa vem com uma opinião contrária à tua, tipo, hoje em dia, gente, quando alguém vem pedir minha opinião, se eu sei que vai causar polêmica, eu geralmente falo, eu acho que a minha opinião não vai te interessar. Porque, geralmente, às vezes, eu falo umas coisas que as pessoas não querem escutar. E aí elas começam a discutir, eu falo, então, mas eu falei pra você que a minha opinião não te interessava. Né? Hoje em dia eu não peço mais opinião de ninguém. Ninguém, gente. Porque eu não sei em qual estado aquela pessoa tá pra me dar a opinião dela. Ou seja, eu não sei se aquela pessoa tá alinhada. Então, se a pessoa não tá alinhada, ela não vai sair nada de bom ali. Então... eu não peço a opinião dos outros. Quando as pessoas vêm me dar a opinião delas naquela coisa tipo, você me permite que eu dê a minha opinião? Geralmente eu falo, não. Eu falo, desculpa, mas não, a tua opinião não me interessa. O que geralmente causa uma polêmica, né? Tipo, que mal educada, que mal educada. Mas assim, mal educado, quem é mais mal educado? Uma pessoa que vem te dar pitaco na tua vida ou você que tá falando assim, desculpa, mas a tua opinião não me interessa? Eu acho que é a pessoa que tá vindo dar pitaco, né? Mas isso na minha realidade. Isso é verdade pra mim, na minha realidade. Mas e na tua realidade? Né? E quando as pessoas vêm me dar a opinião delas, mesmo que eu não peço, tipo... se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, eu falo pra pessoa, então, eu não perguntei tua opinião. Te agradeço, mas, tipo, guarda ela pra você. Eu não te perguntei. Eu não te pedi ela. E quando é uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho intimidade nenhuma, eu simplesmente ignoro. Tipo, porque a pessoa não está vivendo na minha vida, a pessoa ela só sabe, ela só vê 1% de quem eu sou. Porque quando eu tô no trabalho, ou quando as pessoas me veem, as pessoas não estão dentro da minha cabeça pra saber tudo que acontece, não estão dentro do meu coração pra saber tudo que acontece, não estão na minha vida no cotidiano, não estão me seguindo no cotidiano pra saber tudo que acontece. Porque eu não compartilho tudo da minha vida com todo mundo. Tô entendendo? Então, quando uma pessoa vem dar pitaco na minha vida sem eu nem ter pedido, tipo, a coisa passa, sabe?
Só que, às vezes, as pessoas vão lá e dão opiniões ou falam as verdades delas, que na minha realidade eu sei que é mentira, mas aquilo ativa gatilhos. Então, por que ativa gatilhos? Porque uma parte minha acredita que aquilo é verdade e não quer acreditar. Mas vamos falar sobre gatilhos. Gente, o que é um gatilho? Um gatilho ou é algum trauma ou é alguma crença. Mas, enfim, mesmo um trauma só se torna um trauma porque antes ele era uma crença. Vamos supor que você tem a crença de que homens são todos infiéis, ou que homem não se compromete, ou que as pessoas só se aproximam de vocês, sei lá, por interesse. Às vezes interesse físico, às vezes interesse material, estão entendendo? Tipo, interesse. Então, quando uma pessoa se aproxima de você e que ela te pede alguma coisa, provavelmente, ou então, ou que ela fala alguma coisa que acorda essa tua crença, mesmo que ela seja inconsciente pra você, ela vai despertar algum gatilho. E aí você vai pensar na hora, tá tentando se aproximar se aproveitar de mim. Isso daí tá tentando se aproximar de mim. Ou então, quando você escuta conversas de outras pessoas, e aí as pessoas estão falando as verdades delas ali, ó, a coisa ativa um gatilho, e aí a gente pensa logo, tá vendo? Tudo sem vergonha esses homens, só quer aventura mesmo, não querem um compromisso sério. Esses gatilhos, eles foram ativados porque na tua... alguma parte sua, geralmente ao nosso lado sofrido, acredita naquilo, acredita naquela crença. E é por isso que quando, por exemplo, no exemplo da pessoa que me perguntou, quando ela me fez a pergunta, né, até que ponto a gente cria a nossa realidade, a gente cria a nossa realidade em todos os aspectos, as coisas boas ou as coisas ruins. E eu vou falar sobre isso mais pro final do vídeo, por que a gente cria coisas ruins, né? Como que o meu Inner Being tem me ajudado a desconstruir essas coisas ruins, e aí eu transmito isso pra vocês aplicam se vocês acharem que pode trazer valor para a vida de vocês. Mas quando eu li a pergunta da pessoa, eu senti o gatilho ativado. O gatilho ativado, tipo, a pessoa, de alguma forma, ou de fato, ela mencionou alguma coisa como ela estava dando valor demais pro que a outra pessoa estava falando, e isso, com certeza, então se você está me escutando, com certeza você deu valor demais pro que a pessoa estava falando, mas se tocou, se perturbou, é porque tem uma parte sua que acredita naquilo também. E que não quer acreditar, porque sabe que aquilo não é verdade. Porque o teu Inner Being, a tua versão mais elevada, ela sabe que aquilo não é verdade. Só que tem uma crença ali, por trás. Por isso que ativa o gatilho. Gatilho, às vezes, gente, como que eu posso explicar? Às vezes um gatilho é ativado numa pessoa, mas não é ativado na outra. E por que é desse jeito? Porque a pessoa que teve o gatilho ativado, ela acredita naquilo. Tem uma parte dela que acredita naquilo. Que tem uma crença em relação àquilo. Uma crença limitante em relação àquilo. Já a pessoa que não ativou é porque a pessoa não tem crença em relação àquilo. Nenhum tipo de crença limitante. Estão entendendo? Por isso que verdades e mentiras são relativas. São relativas a cada... e são pessoais. As tuas verdades não serão necessariamente as minhas verdades, e as minhas verdades não serão necessariamente as tuas verdades. Outra coisa que eu queria falar é sobre coisas predestinadas. Gente, em francês acho que é prédéterminé. Então eu tento falar, tipo, uma salada de língua aqui na minha cabeça, mas bom, enfim. Coisas predestinadas. O meu Inner Being me mandou um insight, só que eu tô esperando mais informações sobre isso, mas o meu Inner Being me mandou um insight de que, e se coisas, aliás, mandou desse jeito, em pergunta, e se as coisas predestinadas, e se o destino não são cocriações de vidas passadas? Vou repetir. E se as coisas que nos são destinadas, predestinadas, e se o destino, que a gente acredita que é destino, porque a coisa, sei lá, quando a gente fala que é destino, é uma coisa que a gente está fadado a viver, certo?
Que a gente, né, que mesmo quando a gente nem cocriou aquilo, a gente acaba passando por aquilo. Não é mais ou menos por aí o destino? Então, só que e se o destino não foram criações de vidas passadas? Porque eu já comecei a cocriar minha próxima vida. E eu sei que quando eu vou chegar na realização dessas minhas manifestações, vai vir como se fosse algo do destino. Porque eu sei que já muito novinha eu já vou entender tudo sobre... Tudo isso daqui que eu tô explicando pra vocês, eu já vou entender isso. E vai estar acordado ali, vai estar consciente na minha cabeça. Só que eu vou ser criança. E como que eu vou chegar nisso? Não sei. Mas com certeza aquilo vai parecer que era o destino. Que era o meu destino aprender tudo isso. Por quê? Porque o que eu vou vivenciar na minha próxima vida, eu já estou cocriando nessa daqui. E aí, na próxima vida, visto que eu já vou estar... uma parte da minha memória vai estar apagada, parte das minhas resistências também vão estar apagadas. E quando não há resistência, há o quê? Manifestação. Então eu deixo aí a reflexão para vocês, né? Será que as coisas que a gente está predestinado não são criações já de outras vidas? Eu acredito que sim, mas eu estou esperando um update, vamos dizer assim, do meu inner being. Vamos ver no que dá. E a hora que eu tiver mais informação, eu gravo uma reflexão só sobre isso. Mas assim, uma coisa vocês têm de entender, não existe verdade ou mentira. Ou existe, mas cada um tem as suas próprias. E não tentem impor a verdade de vocês para outras pessoas. Todo mundo já fez isso, eu já fiz isso na minha vida e quando eu me pego tentando fazer isso, eu geralmente me dou uns beliscão, assim, ó, tipo, não. Cada pessoa tem de descobrir suas próprias verdades e mentiras sozinhas. Lógico que com os meus vídeos, e geralmente na maior parte dos meus vídeos eu sei que eu falo, então, na minha realidade, a coisa se manifestou desse jeito, ou na minha realidade. Por que eu falo isso? Na minha realidade. Porque na minha realidade aquilo se manifestou daquela forma. Então, na minha realidade aquilo é verdade. Mas será que isso daí vai ser a verdade na realidade de vocês? Não sei. Isso vai depender de como vocês vão aplicar as coisas que eu tô falando pra vocês. Tudo que eu escuto, gente, de todos os canais que eu sigo, eu filtro. Eu filtro através das minhas emoções. Então, se a coisa me trouxe um desconforto, mas sem, sabe, tipo, não foi um gatilho, foi só um desconforto, tipo, não, acho que eu não acredito no que a pessoa tá falando. Eu sei que aquilo não é realidade, não é verdade pra mim na minha realidade. O meu inner being está me dizendo que aquilo não é verdade na minha realidade. E eu desconsidero. Quando uma pessoa vai lá e fala algo que ativa um gatilho, eu sei já que aquilo não é verdade na minha realidade, mas eu sei que tem uma crença atrás daquilo. E aí eu fico tentando buscar, ok, eu fico tentando entender o que eu tô sentindo. O que esse gatilho aí tá me mostrando? O que eu tô sentindo através desse gatilho? E aí eu tento encontrar a crença que está por trás desse gatilho e eu tento desconstruir ela. Geralmente, para desconstruir uma crença, eu já fiz 2 vídeos falando sobre crenças limitantes. Não tem, né, tipo... É uma prática, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. E o segredo é buscar frases que aliviem aquele sentimento de tensão, de fricção ali, que um gatilho provoca dentro da gente. Ok? Já quando uma pessoa me diz algo que eu sinto conforto, eu sinto aquele bem-estar, aquele sentimento que eu conheço, que é um sentimento abundante, eu sei que aquilo é verdade na minha realidade também. Só que, gente, vamos prestar atenção, né? Porque esse conforto, a gente sente, a gente ressoa com o que a pessoa está dizendo, só que vamos prestar atenção no ressoar. Quero dar um exemplo para vocês, e aliás, essa foi uma das razões pelas quais eu parei de ler tarô, parei de fazer leitura de tarô. Já repararam? E isso eu já li em muitos comentários, muitas pessoas já vieram falar disso pra mim, então vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja apaixonado pelo Joãozinho e que o Joãozinho e a gente tá separado porque o Joãozinho me coloca num pedestal, me acha superior a ele e, tipo, e a gente não tá junto por causa disso, por causa da crença dele, uma crença limitante dele, que eu sou melhor do que ele, ou que eu sou superior a ele, ou que ele não está à minha altura. Ok, né?
Ok. Aí um dia eu vou lá e resolvo ir assistir uma leitura de tarô e para saber se o Joãozinho quer estar comigo, e a taróloga capta a vibração predominante ali da minha crença, né? Que a pessoa que eu quero estar com ela, a pessoa acredita que eu, né, me coloca num pedestal, sente que eu sou muita areia pro caminhão. E aí eu escuto aquilo, tipo, eu ressoo com aquilo. Eu falo, nossa, pode crer, é verdade. Olha só que boa essa taróloga ou esse tarólogo. Tá falando a verdade ali, ó. Então, tá falando a verdade, mas é uma verdade que te serve? Vamos combinar. Reflete aí, é uma verdade que te serve? Porque ela tá falando algo que tá apontando para algo que é desconfortável na tua vida. Ou seja, você quer estar com o Joãozinho, né? Tipo, eu quero estar com o Joãozinho. Só que eu acredito que o Joãozinho não está comigo porque ele me acha muita areia pro caminhão dele. Só que eu quero estar com o Joãozinho. Então, o fato de eu não estar com o Joãozinho é algo feliz para mim? Não. A taróloga foi lá e falou uma verdade que ressoou comigo. É uma verdade. Que legal. Só que aquilo lá tá me servindo? Não. Ao mesmo tempo que vamos supor que eu queira estar com o Joãozinho, só que eu tenho medo do Joãozinho não me querer, dele não gostar de mim, não corresponder ao meu sentimento. Lei da atração, gente, é resposta de vibração predominante. Ou seja, eu posso até querer. A vibração predominante, como que eu posso explicar, gente? A nossa vibração ela é formada pelos nossos desejos, pela nossa vontade, pelas nossas crenças. Uma leitura de tarô vai te mostrar a tua vibração predominante, ou seja, às vezes você até quer alguma coisa muito, 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 só que as tuas crenças limitantes em relação àquilo ali são maiores do que a tua vontade. Então, o que o tarô vai expor é a vibração predominante. Então, vamos supor que eu amo o Joãozinho, só que eu tenho medo do Joãozinho não corresponder ao meu amor. Eu acredito que ele não me ama em retorno. E essa é a minha vibração predominante, porque a minha crença de que ele não me ama é maior do que a minha vontade de ser amada por ele. Então, quando eu vou tirar o tarô, né, quando eu vou assistir uma leitura de tarô, a taróloga fala, ele não te ama, não corresponde, né? Você está inventando, é coisa da tua cabeça, ele não te ama. Isso daí, provavelmente, quando você vai escutar, vai te ativar um desses gatilhos que você vai falar, meu Deus do céu! Você vai ter vontade de matar a taróloga. Mas é culpa da taróloga? Em primeiro lugar, vamos tomar responsabilidade? Se eu entrei na leitura de tarô porque eu quis, né? Tipo, já, pra começar, eu entrei porque eu quis. Então, a culpa é da taróloga? Não. Mas vamos falar aí sobre o que a taróloga tá falando. Por que que você foi atraído pra pedrinha que tava falando o que você não queria escutar? Porque o que você não queria escutar é algo que você acredita. E é por isso que te ativou aquele gatilho. Por mais que você queira estar com o Joãozinho, por mais que você queira acreditar que o Joãozinho te ama em retorno, ou queira manifestar o Joãozinho te amando em retorno, a tua vibração predominante é que você não acredita. E aí, você escutar que o Joãozinho não te ama, o que vai acontecer com isso, gente? Vai reforçar a tua crença limitante. Então, é por isso que eu parei. E essa foi uma das grandes razões pela qual eu parei de ler tarô. Parei de gravar a leitura de tarô. E quase já não assisto. Geralmente, quando eu assisto, ou é porque eu ressoo com a energia da taróloga, e hoje, atualmente, só tem duas tarólogas americanas, uma americana e uma inglesa, que eu ainda assisto o canal delas porque eu gosto da energia delas. E geralmente, quando eu tô escutando a voz delas, esse é o negócio, quando eu escuto a voz delas, eu entro em meditação, em estado meditativo, eu começo a receber um monte de resposta de coisa nada a ver com o que a pessoa tá falando. Chegam momentos que eu nem escuto mais, eu nem entendo mais nem assimilo mais o que a pessoa tá dizendo, porque eu tô recebendo outros insights. E quando eu assisto a leitura de tarô, porque eu realmente tô precisando de ajuda, eu já sei que eu não vou receber resposta. Eu já sei que eu não vou estar recebendo respostas, como que eu posso dizer? Não é confiáveis, mas eu sei que o que eu vou estar escutando ali são as minhas crenças. E aí, são vocês que têm que se perguntar, será que eu tô pronto para alimentar ainda mais a minha crença? Será que vale a pena que eu alimente ainda mais as minhas crenças? Ou será que vale a pena ter gatilhos meus ativados ali? Né?
Então, essas verdades e essas mentiras, tudo isso é relativo, mas é a gente, nós somos responsáveis pelo que a gente está cocriando na nossa realidade. Nós somos responsáveis pelos gatilhos ali que as pessoas estão ativando. A gente tem que ver essas pessoas como catalisadores, ou como que eu posso dizer? Como ferramentas. O universo está usando essas pessoas para te expor alguma crença tua, para te expor alguma limitação tua, algo que você já está pronto para liberar. É só você prestar um pouquinho atenção no que a pessoa está dizendo e o impacto daquilo em você. E a hora que você começar a prestar atenção no que a pessoa está dizendo e no impacto do que ela está dizendo, e que você for em busca do que está por trás daquele impacto, lá você está pronto para curar aquilo. Então, querendo ou não, por mais que aquilo machuque, de alguma forma aquilo lá tá para te ajudar. Só que, gente, eu queria falar com vocês. Eu já postei alguma coisa assim acho que foi no Instagram, onde eu falei, né? Quando você associa as suas manifestações com coisas negativas, você tem que se perguntar por que você está se permitindo machucar desse jeito. Essa pergunta vale também quando vocês manifestam pessoas falando verdades que ativam gatilhos na realidade de vocês, ou dentro do coração de vocês. Se uma pessoa chega e te fala as verdades dela, e essas verdades dela ativam gatilhos que machucam, a pergunta que o meu Inner Being tem feito pra mim ultimamente, que tem me ajudado a curar muita coisa, gente, é: por que você tá se amando tão pouco? Por que você se permite machucar desse jeito? Por que você tá se machucando desse jeito? Por que você tá sendo tão dura consigo mesma? Porque isso, gente, por que a gente cria coisa? Por que a gente cocria coisas negativas? Vamos refletir. Por que a gente cocria coisas negativas? Em primeiro lugar, geralmente é porque a gente dá atenção para coisas negativas, né? A gente vê algo negativo, a gente dá atenção, a gente reclama daquilo e a gente reproduz aquilo na nossa realidade. Ok. Só que quando a gente tá lá vivendo a nossa melhor versão e de repente alguém chega e fala algo de negativo pra gente, que acorda algum gatilho, ativa algum gatilho na gente, só tem uma explicação. É falta de amor próprio. Porque o amor próprio são camadas. É aquela super exigência em ser perfeito, ou, sabe? Tipo, porque quando uma pessoa vem e tenta impor a verdade dela, e essa verdade te ativa algum gatilho, é como se a pessoa estivesse lá te torturando. E por que você... Só que a pessoa está te torturando porque ela está sendo um reflexo de algo que está dentro de você, ou seja, aquela tortura está vindo de você. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você é: por que você está se torturando? Meu Inner Being tem feito muito essa pergunta. E essa pergunta tem liberado muitas resistências. Tem me feito chorar bastante. Mas o choro, gente, é libertação de resistência. Quando você chora, você tá lá, você tá liberando, você tá se deixando, né? Você tá liberando uma resistência, você tá abandonando uma crença. Isso é muito valoroso, tipo, tem muito valor. Tem muito valor, gente. Quando você chora de forma consciente, até o chorar tem de ser consciente, né? Por que você tá chorando? O que você tá colocando pra fora naquele momento que você tá chorando? Tá entendendo? O segredo de tudo é a consciência. Quanto mais vocês forem conscientes na realidade de vocês, mais vocês têm como julgar na realidade de vocês, filtrar essas verdades e mentiras contadas por outras pessoas. Então, quando uma pessoa vai lá e conta uma verdade, que é verdade na realidade dela, mas que não é verdade na tua realidade, você tem que reagir, você tem que xingar a pessoa, chamar a pessoa de mentirosa? Não, porque é mentira, mas é mentira na tua realidade. Na realidade da pessoa é verdade. Então, a pessoa não tá mentindo. Ela tá falando algo que é verdade na realidade dela. Você só tem de ter compaixão, tanto com a pessoa quanto consigo mesmo. Porque se a pessoa tá chegando, tentando impor a realidade dela na tua, é porque você está se torturando, você está se fazendo mal, você tá se punindo de alguma forma. É você que tá se amando pouco naquele momento. Então, tenha compaixão consigo mesmo. Eu falei isso numa reflexão. Eu não lembro direito o nome dela, mas se eu achar ela, eu coloco na tela para vocês verem. Tipo, quando
quando algo negativo, e isso eu tenho experimentado muito, gente, porque quanto mais a gente vai elevando a nossa vibração, todos esses desafios que no começo eram explícitos, começam a se tornar sutis. Ou seja, mesmo esses gatilhos, eles começam a ativar de forma sutil. Ou seja, você sente a emoção, mas você não consegue mais identificar o pensamento que está por trás, porque o pensamento é como se fosse um sussurro. Isso é muito difícil, gente, tem se tornado um desafio para mim. Cada vez que eu sinto a emoção negativa, eu fico tentando buscar, mas qual era o pensamento? Só que eu não consigo lembrar do pensamento, porque o pensamento foi só um sussurro, mas foi um sussurro que tocou num ponto, que tocou numa crença limitante. E aí eu senti a emoção negativa. E quando a gente ignora essas emoções negativas, quando a gente não quer olhar para elas, a gente começa a nossa vibração, ela vai com a informação, mesmo que a gente não queira, a nossa vibração é emanada com aquela informação. E aí o universo, a lei da atração, vai trazer situações que vão fazer a gente passar por aquilo que a gente não tá querendo olhar. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença limitante de que homem não se compromete, e eu não quero olhar para essa crença porque ela me machuca, o universo vai mandar cada vez mais homens que não querem se comprometer. Até tal ponto que eu vou sofrer tanto, que eu vou falar assim, tá, o que eu prefiro? Sofrer de novo isso ou olhar para essa porra dessa crença? Gente, eu vou falar pra vocês, é mais fácil... É horrível o que eu tô dizendo. É mais fácil a gente ficar na dor conhecida do que a gente enfrentar essa dor desconhecida. A dor desconhecida é olhar para as nossas crenças. Quando a gente olha para as nossas crenças e a gente desconstrói elas, a dor é quase que insuportável. Principalmente as crenças mais assim enraizadas, é quase que insuportável. Então, muitas pessoas preferem ficar no lado superficial ali da coisa. Ou seja, não, tá dolorido, mas vai doer menos do que eu olhar pra isso daí, ó. Deixa eu empurrar a sujeira pra debaixo do tapete, porque vai doer menos. E muitas pessoas passam a vida, é por isso que elas não conseguem manifestar os sonhos delas, porque elas preferem sofrer uma dor conhecida do que potencialmente sofrer uma dor que elas não conhecem, encarar uma dor que elas não conhecem. Gente, eu acho que eu viajei completamente no assunto e eu realmente não estava muito concentrada para fazer essa reflexão, mas para resumir a coisa, verdade e mentira não existe. Não existe verdade e mentira no universo. Cada pessoa tem as suas próprias verdades e as suas próprias mentiras baseadas nas suas próprias crenças. As crenças que nos servem, a gente tende a alimentar. As crenças que não servem a gente, que limitam a gente tende a tentar desconstruir. Algumas são claras, são visíveis, então fica mais fácil da gente desconstruir. Algumas são muito mais sutis e estão muito mais enraizadas. E como a gente vai identificar elas? Quando uma pessoa se manifesta na nossa realidade contando uma verdade que na nossa realidade não é verdade, mas que ativa um gatilho. Aquilo lá é precioso, gente. Esse tipo de coisa é precioso, porque vai apontar alguma crença tua que, né, vai ativar um gatilho que é: a pessoa está dizendo algo que eu sei que não é verdade, mas tem uma parte minha que acredita, vai ativar esse gatilho, e se você prestar atenção nesse gatilho e começar devagarinho, tentar desconstruir a crença que está por trás dele, de alguma forma aquela pessoa vai ser né, vai contribuir com a tua ascensão. Só que, se você está manifestando muitas pessoas dizendo coisas cruéis para vocês, façam essa pergunta para vocês: por que eu tô me amando tão pouco? Por que eu tô sendo tão dura comigo mesmo, ou duro comigo mesmo? Por que eu tô me permitindo maltratar dessa forma? Ok? Bom, minha gente, eu espero que essa reflexão traga valor para a vida de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!